O texto que vamos ler está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Estaremos lendo 1 Coríntios, capítulo 11. Estaremos lendo verso 17. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, diz assim: Mas nisto que vos prescrevo não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior, porque antes de tudo eu estou informado de que quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde possam comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Que eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Este é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a última ceia do ano, é a última mesa do Senhor que nós vamos dividir esse ano. Como o Igor falou na oração das 8h30, quando chegamos no fim do ano, reconsideramos. A gente reavalia aquilo que viveu, reconsidera o que fez, o que deixou de fazer, e não deveria ser diferente com nada. Quando chegamos no fim do ano, John Piper diz em um dos seus sermões sobre fim de ano na igreja de Belém, né? A igreja batista de Belém dele, Bethlehem. Ele fala que o fim do ano é uma prévia para o fim daquilo que a gente espera em tudo. No fim do ano a gente deve ter um sabor especial de repostura antecipada, mas também de contrição. John Piper fala nesse sermão que a disposição do coração no fim do ano deve ser uma disposição aberta a reconsiderações. Muito mais do que no ano todo, onde você está firme no propósito que estabeleceu. Mas chega no fim do ano, onde tudo que tinha que acontecer, aconteceu. O pastor John Piper repete: reconsidere. Dá uma olhada em tudo que você esquematizou. Pensa em tudo que você fez. E pensa como você fez. E pensa também no que você não conseguiu fazer. Dentro dessa disposição de coração, o capítulo 11, ele já está indo para o fim da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Uma igreja que teve muitos problemas na sua caminhada. Nós estamos aí, de repente, fazendo uma leitura de uma igreja que tem uma média de 5 anos de plantio. É mais ou menos um tempo razoável para Paulo já poder medir o que aconteceu com aquela igreja. 5 anos depois, Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, que ele mesmo plantou, ou seja, plantou com firmeza doutrinária, plantou com sabedoria de Deus, plantou com unção do Espírito Santo. Foi Deus quem guiou ele até esse lugar. Esse lugar não foi fruto da imaginação de Paulo, mas fruto da sabedoria de Deus. Então a igreja de Corinto é uma igreja de Deus, e por isso Paulo inicia dizendo o seguinte: aos santos, aos separados por Deus, aos eleitos de Deus. Ele não trata a igreja, mesmo com tantos problemas, ele não trata a igreja como um acaso. Ele coloca a igreja na posição de igreja, na posição de santos, que é onde nós estamos hoje. Nós somos santos de Deus, separados por Deus. Nós chegamos até aqui, nessa trajetória de pouco mais de 1 ano de igreja, e fomos separados por Deus para estar aqui. Essa consciência de ser separado por Deus nos dá a condição de pensar que nós podemos sim estar exatamente onde Deus quer, mas às vezes nós não estamos exatamente como pessoalmente Deus gostaria que estivéssemos.
a disposição dos nossos corações, o modo como vemos, lutas contra pecados que já deveriam ter sido vencidos se não fosse, de repente, a nossa negligência. Por isso, chegar até aqui, diante da mesa do Senhor, mais uma vez, né, a 12ª vez para aqueles que estiveram desde o começo desse ano, não é só mais uma mesa do Senhor, porque nunca é, mas é também a última do ano. É um momento de reconsiderações. E dentro disso eu queria perceber com os irmãos que o primeiro capítulo, que todos podem chegar até ele, da mesma carta, ele inicia com uma questão que é a questão da ceia. Olha, como assim? A questão da ceia, a questão que Paulo está batendo forte no capítulo 11, ela primariamente é a questão inicial da carta. Como os irmãos sabem e conhecem essa carta, mesmo que por alto ou não, essa carta trata de muitos problemas. Problemas de imoralidade, problemas de soberba, problemas de pessoas que pensam que seus dons recomendam elas a Deus. Paulo tem que discorrer sobre tantos assuntos. A bela poesia de 1 Coríntios 13, na verdade, é uma resposta a uma ideia de igreja que acredita que seus dons possam lhe recomendar a Deus. Então, quando Paulo evoca o amor para essa igreja, ele não faz só uma evocação, ele está dizendo o seguinte, é sobre isso. Mas qual é o primeiro problema que ele trata na igreja de Corinto? O capítulo 1, no verso 10, que você pode me acompanhar, diz assim, irmãos, olha, ele nesse momento faz uma invocação. Isso os profetas do Velho Testamento, eles faziam isso quando algo extremamente pesado, um peso de Deus, como diriam os profetas, né? Eles falavam pelo nome de Deus. Então, a invocação do nome de Deus é uma maneira de dizer que, por tudo que Deus é, eu queria lhe dizer algo. Por tudo que nós entendemos por mais sagrado, eu gostaria de lhe dar uma afirmação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 diz, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja o quê? Divisões, separações entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Paulo está com uma preocupação muito grande, porque ele foi informado de que existem pessoas, em algumas casas, que é onde a igreja se reúne, que dividiam seus pensamentos, seus propósitos e logo a própria igreja. A igreja é unida em pensamento e propósito. A igreja é unida no modo que pensa e para onde quer ir. A igreja se une enquanto igreja porque ela pensa junto e pensa igual e quer junto a mesma coisa. Nosso irmão Marcos, numa das suas indagações na última Cominical, disse assim, eu só queria saber, ele falando sobre um filósofo, o que ele quer, falando de Luiz Felipe Pondé, e eu fiquei pensativo sobre a fala do Marcos. André, o que o Pondé quer da vida? Então, o que uma igreja pode querer da vida é tão importante quanto uma igreja pensa acerca de si mesma, e é daí que ela vai. Ela não consegue dar passos se ela não pensa igual e quer igual. A primeira coisa que Paulo trata na igreja de Corinto, antes de tratar imoralidade sexual, antes de tratar dons, antes de tratar uma penca de coisas que você pode considerar que sejam mais graves, né? Não. A primeira coisa que Paulo trata é a unidade. Precisa haver unidade. A única possibilidade de que alguma coisa se resolva enquanto igreja é se houver unidade. Sem união, sem unidade, não damos nenhum passo. A ceia é uma evocação gloriosa da unidade da igreja. A ceia começa por onde as coisas estão separadas. Jesus Cristo une aquilo que havia sido separado, Deus com o seu povo. Mas a ceia não une só Deus e os homens em uma mesa e uma aliança. A ceia une os homens com os homens. Então, se num primeiro momento nós entendemos a gloriosa esperança que temos de, a partir do sangue de Jesus Cristo, estarmos unidos a Jesus Cristo, isso é maravilhoso. Justificados, perdoados, temos aliança com Deus, éramos separados, né? E Ele nos resgatou
do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em qual temos o quê? A redenção. Nós fomos resgatados. Mas Deus não nos resgata apenas, como diria Francis Schaeffer, Deus não nos resgata apenas para Ele. Ele nos resgata para nós. A igreja não é apenas o resgate de Deus e os homens, é o resgate dos homens com os homens. A primeira grande separação foi de que nós não queríamos Deus. E a segunda é, não queremos nós mesmos. Nos dividimos por qualquer coisa. Se deixar um olhar, já nos faz pensar, eu acho que tem um problema comigo, não é assim? Eu acho que tem um problema comigo. É uma fala que não foi dita, uma fala que não foi colocada, o que eu já penso? Não está bem? Não me ama, não me quer, não me gosta. Um dia que não fala comigo, já é o dia que nunca falou comigo. Porque nós somos divididos e faccionados pelo pecado. Deus nos chama para Ele e nos chama para nós. E isso aqui só é possível porque a ceia do Senhor aconteceu e se repete enquanto memória todo o tempo. E tem igrejas que tomam a Santa Ceia todo domingo. A igreja primitiva tomava todo domingo. Eu entendi essa realidade profunda. Paulo Borges Jr., um pregador peculiar e interessante no seu modo de pensar, diz, entre outras coisas, que se alguém está precisando de disciplina na igreja, o principal modo de você obter esse cara de volta é jamais afastando ele da ceia. Porque tem igrejas que disciplinam as pessoas, retirando-as da ceia. Não digo exclusão, não estou falando de exclusão, estou falando de disciplina eclesiástica. Então eu fico pensando, se o único modo de você se curar é dentro do corpo, que separado dele você não... Como separar alguém da ceia do Senhor? E onde eu chego, irmãos? Unidos apontamos juntos para a mesma direção. Quando estamos separados, não pensamos igual, não sentimos igual, não desejamos igual. Essa é uma manhã onde eu fico pensando aqui com você, numa primeira aplicação sobre esse sermão, pensando o seguinte: você tem gasto tempo, e eu, unificando o modo de pensamento, não é apenas para tomar um lanche que a gente se encontra na semana. A gente se encontra na semana para unir os pensamentos em Cristo. E, enquanto igreja, verificar se estamos pensando errado, para pensarmos certo. A gente une os propósitos, e aí eu quero esbarrar nessa questão do propósito. Caramba, todo mundo aqui tem sonhos, todo mundo tem desejos, todo mundo tem planejamentos. Mas quando Paulo diz que a igreja tem um só propósito, ele esmaga os demais propósitos em um propósito só. Por isso, uma igreja que propõe algo é uma igreja onde todo mundo esmaga seus propósitos, seus sonhos, seus, e ela os resume à vontade de Deus. Aí você vai falar assim, poxa, mas André, tem muito problema por aí, e o problema é que as pessoas não sabem pensar do modo certo, por isso que elas se dividem. Aí eu, ainda em Corinto, volto com você para o capítulo 11, vejo no verso 2 que existe um problema nessa afirmação. Se você disser para mim que as pessoas só se dividem porque elas não têm a doutrina certa, e esse é o motivo da divisão, Paulo vai dizer assim no verso 2 do capítulo 11: eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm, eu não sei como está na sua Bíblia, o quê? As tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Tradições aqui, tenha plena certeza, é doutrina. Não é tradições de como comer à mesa ou coisas assim. Paulo está dizendo o seguinte: tudo que ensinei para vocês, vocês retêm, e retêm fielmente. O problema de Corinto não é um problema de doutrina, não é um problema que as pessoas não têm a doutrina correta para pensar, não é que elas não sabem o que é a ceia do ponto de vista doutrinário, elas desconhecem o conteúdo da doutrina, não! E eu posso dizer que Deus tem nos trazido para a doutrina. Esse ano de 2018 foi um ano doutrinário, um ano doutrinador, um ano radicalmente doutrinário, mas ainda assim podemos chegar a essa mesa com a disposição errada. E a gente pode chegar com essa disposição errada porque nós acreditamos que só porque temos alguma doutrina nós já temos a unidade. Isso é uma mentira. Se não pensarmos juntos da mesma forma, podemos
achar que entendemos tudo igual, mas entendemos tudo diferente. Então, de que modo temos alinhado o que entendemos em separado? De que modo temos gasto o tempo? Por que a gente se encontra? Por que a gente se vê? Por que tem essas fotos? Por que as pessoas andam juntas nessa igreja? Elas andam juntas porque elas queriam conversar sobre o filme que viram, elas querem... Não, elas andam juntas porque elas sabem que se elas não alinharem a sua doutrina, os seus propósitos não vão estar em comum e não vai ter igreja para contar no ano de 2019. Porque é para isso que estamos aqui, para reverenciar e glorificar o nome de Jesus Cristo, mas unidos. Jesus nos fala no Evangelho de João que o mundo nos conheceria por essa unidade com Ele e entre nós. Mais um pouquinho eu queria pensar que o fato do verso 2 nos trazer a ideia de que não há um erro doutrinário é ainda mais grave. Porque significa, como a gente aprendeu no último sermão à noite, de que não basta ter a ortodoxia correta. A ortodoxia correta tem que estar lá, mas ela tem que ter a doxologia correta. Ela tem que ter o senso unitário correto, que aí advém, é claro, do que pensamos sobre a Trindade, não tenha dúvida. Mas eu queria evocar o seu coração essa manhã. Quanto tempo você passou durante as semanas desse ano pensando em como a sua igreja podia ser mais unida em propósito? Quanto tempo você ficou pensando nas coisas que gosta de fazer, quer fazer, sonha fazer, e falou assim, poxa, eu quero fazer isso, mas infelizmente isso destruiria a unidade da minha igreja. Eu quero fazer isso, mas isso não ajuda a minha igreja a ser igreja. Isso parece ser pequeno, mas não é, e a gente vai agravar os problemas com isso. Eu volto para o 11:23 e diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor, ou seja, é uma tradição, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi? Não existe, aqui tem historiadores também, não existe pena mais capital do que a pena do traidor. Todo traidor sempre foi aniquilado. A traição, em todas as épocas da história, ela era sempre passível de morte. O traidor deve ser morto porque ele rompe com aquilo que todo mundo sempre valoriza, que é a lealdade, a fidelidade. E o que Paulo está ressaltando aqui, tu acha que ele botou isso à toa? Tu acha que Paulo falou assim, eu vou botar a palavra traidor aqui para criar um efeito emocional? Não, ele está falando, na noite em que ele foi traído por aquelas pessoas. Ele pegou o pão. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que essa, apesar de ser a mesa do Senhor, também é a mesa dos traidores. E quando se reúnem os traidores, porque a gente vive traindo a confiança do Senhor, isso é nojento, isso é triste. A mesa dos santos também é a mesa dos pecadores. E como equilibrar isso? Só com o corpo e o sangue dele. Então não há prerrogativa, não há traição que uma igreja possa ter te feito, não há traição que um irmão possa ter te feito, não há quebra no coração de ninguém aqui que possa dizer assim, não posso amar essa pessoa, não posso me dedicar a ela, não posso ir na direção dela, eu me recuso a ter comunhão com essa pessoa. A mesa do Senhor esmaga qualquer tentativa de separação humana, porque é a mesa dos traidores, onde um único e puro homem, Deus, Jesus Cristo, serve um monte de gente que vive trocando ele por horas de qualquer outra coisa menos dele. Por isso, quando nós estamos aqui agora buscando unidade, amém? A gente está buscando essa unidade. A gente tem que ter em consideração, pensamos igual? Planejamos igual? Entendemos que nos traímos mutuamente e a Ele muitas e muitas vezes? Será que temos essa consciência de indignidade? O que Paulo está dizendo é o seguinte, quando vocês se reunirem diante da mesa do Senhor, não se achem dignos dela, traidores. Porque na noite onde ele foi traído, como vocês estão traindo ele agora, ele dividiu o pão. Não há prerrogativas para não amar as pessoas que estão aqui. Não há nenhuma... Se você tem uma sombra de alguma dificuldade com alguma pessoa aqui, e eu nem estou falando isso porque eu vi disso. Então eu estou bem livre de dizer o seguinte, não me chegou aos ouvidos tal dificuldade. Não. Só que se você tem uma dificuldade com alguém aqui, que isso seja agora humilhado, contrastado, envergonhado, pesado, ao ponto de você terminar esse momento da ceia, chegar perto dessa pessoa e dizer, não era justo esse sentimento,
não era justa essa indignação, e isso falo na liberdade de quem pode dizer que nada ouviu, mas o Senhor o sabe. E isso é terrível quando é ouvido por um coração sensível, é assombroso. Deus está nesse lugar. E Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Por isso, independente do sofrimento e da dor que alguém te causou, seja nesse pedaço de chão com essas pessoas, seja em qualquer corpo de Deus que se reúne hoje em qualquer lugar, ou seja, a qualquer pessoa, não há prerrogativas para que você não ame. E eu chego um pouco mais além para pensar sobre unidade e pensar que a ceia declara a superioridade do amor de Cristo e a suprema necessidade da unidade da igreja. A necessidade de unir a igreja não é trivial. Paulo começa a carta dizendo: vocês precisam ser unidos. Nós precisamos ser unidos, irmãos. Nós precisamos ser mais unidos do que somos. Nós precisamos estar mais conectados a Cristo e em nós mesmos do que somos hoje. E às vezes isso não fica muito claro. Eu gostaria de pensar que nós precisamos manter a unidade quando entendemos sua extrema importância. Repito, sabe como vamos manter a unidade da igreja? Primeiramente, compreendendo que ela é de extrema importância. Primeira coisa que eu faço eu entendo que isso é tão importante que se isso não for buscado, não vai ter igreja. Em segundo lugar, quando nós submetemos, a gente se submete, preste atenção como isso é importante, como isso une a igreja, a gente submete critérios pessoais de avaliação. Eu não acho que eu seja assim, eu não acho que eu seja orgulhoso, eu não acho que eu seja metido, eu não acho que eu falo tanto assim, eu não acho, eu abaixo isso, eu jogo isso no chão e eu falo assim: não, irmão, igreja, o que você acha? O que você acha sobre mim é de extremo valor. Isso une a pessoa a você, isso conecta essa humildade perene que é difícil de ouvir, é difícil ouvir a contradição, o contraditório. Gostos pessoais, aonde que a igreja do Senhor pode ser dividida por gostos pessoais? Aonde que teu estabelecimento de unidade ele requer gostos pessoais? O dia que uma unidade de igreja se der porque eu gosto de alguma coisa que você também gosta, essa unidade vai ser desfragmentada em meses, em dias. Desejos do coração. Jesus Cristo, como homem, ele obviamente passou por tudo que qualquer homem e mulher aqui passa, gente. Jesus, talvez nós tenhamos uma séria dificuldade de entender a humanidade de Jesus, mas uma grave humanidade. Talvez se Jesus dissesse para a gente na nossa cara assim: eu gosto mais de azul do que de vermelho, a gente se chocava. Mas o Senhor não criou os dois? Mas eu sou gente. Eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande de entender que Jesus, certamente como homem, desejava muitas coisas para aquelas pessoas. E eu não quero dizer aqui que Deus é impotente, mas eu quero dizer: Deus, como humano, sofreu e submeteu-se. Aquele momento do Getsemane é crucial para a nossa espécie. É um momento onde ele não quer se ver separado do Pai. Ele tem um desejo de... Ele já está vendo aquilo acontecer. Quando o pecado vier sobre mim, eu vou estar completamente longe do Pai. Eu não quero, eu quero o Pai. Olha, naquele momento, na terceira oração, ficou bem claro de que o Pai não iria lhe conceder tal desejo. E ele se submete à vontade do Pai. E ele é separado do Pai na cruz. Nós misticamente entendemos, embora isso nos seja absurdamente difícil de compreender na sua completude, como ele ficou separado, de que jeito foi separação. Eu só sei que teve um grito: por que me desamparaste? Eu penso hoje aqui que Jesus Cristo, preste atenção nisso, submeteu o seu mais profundo desejo para que a igreja fosse salva, para que a igreja fosse unida. Ele pegou o maior. Como pode um Deus desejar algo e submeter seu desejo? O que pode ser mais intenso do que o desejo de Deus?
E o desejo de Jesus era legítimo, não? Nossa, como era. Mas ele o submete. Você tem desejos? Malignos ou positivos, você deve tê-los. Eu também tenho. De que modo mantemos a unidade da igreja? Nos submetendo, desejando as afeições de Cristo, amando, como diz Agostinho, amando o que ele ama. Sonhos, profissão, isso tudo entra. Eu acho que a maior dificuldade em se lidar com uma igreja que tem uma faixa etária de 20 anos, média, é que você lida com muitos sonhos. Você lida com muitos sonhos. Existem muitas expectativas aqui, concorda? Tem muita gente que pensa muita coisa. Muitos sonhos, muitos planejamentos de como a vida deveria ser, de como a vida deseja, o que eu quero da vida. Quando nós buscamos a unidade do corpo de Cristo, nós abrimos esses sonhos e colocamos eles à disposição da vontade de Deus, que perpassa pela igreja. É difícil? Muito difícil. Gostaria que você abrisse Mateus, capítulo 12, verso 46, 50. Mateus, capítulo 12. Vamos lançar o novo filme do X-Men, virada do ano que vem. É sobre a Jean Grey e seu passado, como ela se descobriu a Fênix e tal. O diretor, esqueci o nome, acho que é Simon alguma coisa, Kinberg, Simon. Ele falou que se sentiu conquistado pela trama e decidiu fazer o trabalho desse novo filme do X-Men porque ele tem algo no X-Men que ele não encontra em nenhum grupo de super-heróis. Eles só trabalham em grupo. Quando estão sozinhos, se perdem. Quando eles estão sozinhos, são violentos, desgarrados, solitários. Ele falou que o encanto dele pelos X-Men são o seu trabalho em grupo. Ele falou que isso é fantasticamente encantador, de que você não vê isso nessa disposição. Eles se unem entre si e ainda se submetem a uma liderança incapaz de andar. E isso é incrível, porque a perspectiva da igreja ela só funciona junta. Ela só funciona conectada. Quando um acha que é herói e se desgarra e mete as suas garras para sair furando, ele vira um solitário, sem memória. Então pensar na igreja é pensar em gente que tem dons especiais. E aí para os calvinistas, né? Nascem com eles e aí se descobrem na adolescência, né? Tipo X-Men, os eleitos, né? Aí a gente já faz um link aí com essa teologia da eleição, né? Mas e não tem como o cara tirar o negócio. Então eu fico pensando de um modo bem desejoso de olhar assim, caramba, existem irmãos aqui que são tão solidários com missões, são tão ligados à palavra de Deus, são tão bons expositores, são pessoas tão capazes de limpar esse lugar todo sorrindo, de carregar nossos fardos, consertar nossos móveis na nova casa. Tem tanta coisa aqui que acontece, mas não acontece se for fora do corpo. O encanto da igreja, dentre outros encantos, é a unidade da igreja. Você se sente parte disso ou se sente o herói da companhia? Você é aquele que quer mostrar a sua grande capacidade ou você se submete à vontade de um líder incapaz de andar? Porque acredito que qualquer um que guie o outro, e eu me sinto assim diante de vocês, se sente completamente incapaz e menor que todos. Capítulo 12, verso 46. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu aos que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse:
Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eis um desafio para a igreja. Eis um grande desafio para a igreja. A igreja é a suprema família de Deus. A igreja é a família de Deus. Talvez você pense assim, legal, e o que a gente faz com isso? Como é que a gente pensa sobre isso? Talvez para você que não tem uma família estruturada, um pai para lá, uma mãe para cá, ou você não tem uma família que te exija que você esteja à disposição, uma família que cobre, talvez seja muito fácil se apegar à igreja. Por quê? Porque na igreja você encontra o consolo, a saída, o amigo, o abraço, a disposição amorosa, não é? Porque talvez você não tenha um seio familiar, um núcleo familiar sólido, então a igreja cai como uma luva. Pum! Mas se você tem um pai zeloso, ou uma mãe desejosa, uma família acolhedora, como olhar para esse cenário e dizer, eu os amo, mas a maior e mais suprema família foi aquela comprada pelo sangue de Jesus. Como chegar diante desse tempo onde as famílias já estão tão desfragmentadas e você ainda afirmar categoricamente de que minha mãe e meus irmãos são esses? Como estar diante dessa verdade sem ficar desesperado e pensar o que eles vão pensar? Estar diante da unidade da igreja é também estar diante da certeza de que ela é a família primaz. É estar diante eu e minha esposa e minhas duas filhas pensando, caramba, embora eu tenha um núcleo familiar centrado em Cristo, ainda assim, quando a Olivia crescer, quando a Elisa crescer, elas precisam ter a consciência de que a igreja, a maior igreja dela é a igreja da família de Deus. E de que a igreja enquanto família é superior em promessas e em eternidade e tudo mais à família sanguínea que vai acabar por aqui. Isso não é fácil de lidar, mas isso também implica em unidade para a igreja. Isso também implica, e aí eu digo aqui, fazendo perguntas para você pensar, já indo para os 5 minutinhos finais dessa nossa oportunidade com a palavra de Deus, eu pergunto para você, existe algo mais precioso que o sacrifício de Cristo? Existe algo mais precioso que o sacrifício de Cristo? Claro que não. Se não existe algo mais precioso que o sacrifício de Cristo, quando esse sacrifício paga e compra algo, isso passa a ser mais valioso do que tudo para mim. Jesus Cristo comprou a igreja com seu sangue. Logo a igreja é preciosa para mim porque é preciosa para Ele. Existe algo mais urgente que a valorização do tesouro mais supremo de Cristo? Existe algo mais urgente para resolver na sua vida? Profissão, namoro, casamento. O que é mais urgente para resolver na sua vida? Se não for a igreja, a tua urgência é diferente de Cristo. Estar diante dessa mesa, estar diante daquela fala de Jesus em Lucas, eu estive ansioso por esse momento. Por quanto tempo a ansiedade de um Deus pode ser medida? Desde a eternidade, Deus esperava pela mesa. Por quanto tempo você espera por essa mesa? Será que você descobriu que ia ter ceia ontem? Será que você se prepara ansiosamente para outra ceia? A ansiedade de Jesus, pelas coisas que Jesus se torna ansioso, será que é a tua ansiedade? E aí a gente tem pessoas se casando aqui, tem gente certamente noivando, gente desejando o próximo semestre da faculdade, gente desejando aspectos da vida que são bons. Mas será que são mais desejáveis do que ver a sua igreja queimando e um monte de gente se convertendo, alcançando multidões e quarteirões, de igrejas sendo plantadas? Esse ardente desejo de Jesus é o seu desejo? Portanto, aqui vai mais um ponto da unidade, a unidade de propósito. O propósito da igreja, que daqui a pouco vai ser estudado aqui. Esse propósito queima o seu e o meu coração. Estar diante da mesa do Senhor é estar diante da alegria de falar, puxa, que bom que chegou de novo. Que bom outro encontro pela manhã. Que bom que hoje à noite vai ter culto. Podia ter culto todo dia. Podia ter irmão todo dia. Eu podia morar com essas pessoas. Eu podia amá-las todos os dias. Será que o que arde no coração de Jesus é o que nós temos colocado para arder nos nossos corações? Vai essa pergunta.
Você teme que descubram que Cristo e sua família são tudo que você tem e de fato eternamente terá? Você teme que seus familiares ou pessoas próximas descubram que a coisa que você mais valoriza é a igreja? Você tem medo que eles descubram que tudo que você realmente tem é a igreja? E esse medo às vezes acontece. Às vezes nós temos medo de deixar claro de que tudo que temos é isso aqui. E Cristo, e sua palavra. E sabe o que acontece quando isso acontece? Tentamos mediar. E quando tentamos mediar, perdemos a Cristo. Aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seus irmãos do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Se você é um discípulo de Jesus, se você é uma discípula de Jesus, imagine como Jesus fica quando você tem medo de se portar como família de Deus diante da família da terra. Imagine como Jesus fica assim, tem medo de dizer que me ama, tem medo de dizer que é meu, tem medo de dizer que a igreja é tua família, tem medo de dizer que tu foi comprado pelo meu sangue para ser parte da família eterna. Tem medo. Na ceia, Deus propõe a única verdadeira comunhão. Sabe qual é? No seu corpo. Seu corpo hoje é a igreja, unida em laços de sangue. Nós estamos aqui hoje como família de Deus, comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E eu pensei, quando eu pedi essa oportunidade, não seria eu falei, poxa, a última ceia do ano eu gostaria de falar à igreja. Eu gostaria de dizer que eu declaro publicamente que a igreja é a minha grande família. É a família eterna, é a família que permanece. Eu declaro publicamente que eu não quero e não desejo e não busco sonhos que se contraponham às necessidades da igreja de Cristo. Eu gostaria de deixar claro aqui como pastor e servo de que qualquer um de nós que buscarmos a mediação com o mundo, não encontraremos a plenitude em Cristo. Se nós vivermos como se tivéssemos que dar a satisfação para o mundo de que tipo de cristão somos, não buscamos dar satisfações a Deus, que é o único e verdadeiro Salvador, o único que nos comprou com seu sangue. Diante dessa mesa, reconsidere o modo como tem amado a sua igreja local, porque ela foi comprada por Jesus Cristo. Reconsidere o modo como você tem sangrado pela igreja local. Reconsidere que se Jesus morreu para estarmos aqui, precisamos morrer e demonstrar esse amor com a nossa própria vida. Um morreu por todos, logo todos morreram. Eu amo Jesus, eu quero servi-lo e eu desejo o mesmo para você. Eu desejo que no ano que vem você reconsidere o modo como foi esse ano. Os temores, os medos, as entregas, as divisões que pode ter causado com a sua própria língua, as divisões que pode ter causado com uma reclamação ou uma fala mal colocada, as divisões que pode ter causado por não ter abraçado como deveria os irmãos, por não ter ofertado o tempo como deveria, por ter retido aquilo que deveria ter sido liberado. Que o Senhor possa nos abençoar. Enquanto estiver orando, eu gostaria que um cântico logo após pudesse ser entoado. E nesse momento de entoar os cânticos, gostaria que a Raquel e o Igor pudessem colaborar servindo a igreja após essa oração. E um cântico nos pudesse fortalecer. Deus falou com você? Inquiriu você? Pressionou e esmagou você? Falou muito comigo, espero que tenha falado contigo também. Vamos orar juntos. E nesse momento, derrame seu coração diante de Jesus Cristo. Nesse momento, fale, Senhor, eu sei que foi para mim. Eu sei que foi. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como aqueles que precisam muito da Tua graça. Nessa manhã, Senhor, talvez não tenhamos descoberto nada novo, mas se cabe aqui, Senhor, pensar no que devemos fazer com o que ouvimos,
é valorizar o que Jesus Cristo valoriza. Deus, nossa tentativa vã de não nos unirmos à igreja integralmente, com uma doação profunda, é uma tentativa, na verdade, Senhor, de se esconder da vocação de servo, de serva, de filho. Senhor, fomos comprados pelo Teu sangue. Nessa manhã derrama, Senhor, Teu Espírito aqui sobre a igreja, fazendo com que cada um de nós se arrependa de ter retido tempo, dinheiro, vida, sorrisos e dispensado ao mundo aquilo que deveria ser ao Senhor e à Tua igreja. Senhor, perdoa-nos por sentimento faccioso, por desejo de muitas vezes poder estar dormindo ao invés de estar aqui. Senhor, perdoa-nos, porque muitas e muitas vezes nossas escolhas têm muito mais a ver, Senhor, com a mediação com o mundo do que com a radicalidade do discipulado de Cristo. Senhor, nessa manhã eu me envergonho por diversas vezes ter retido a minha mão quando deveria ter estendido, ter idolatrado tempo e pessoas e medos, ao invés de me entregar ao único, ao sumo sacerdote das nossas almas. Nessa manhã eu peço, Pai, comprime a igreja, constrange a igreja, Senhor, abala os sistemas exatos de vida medida e planejada, Senhor, e que as lágrimas que estão sendo derramadas sejam lágrimas de mudança, Senhor. O Espírito de Cristo está aqui, inquirindo nossos corações, ou como foi aprendido, requerendo adoradores em espírito e verdade, não com temor humano de que a vida não vai ser bem vivida, mas com uma entrega e certeza de que a vida bem vivida é a vida em Cristo. Senhor, liberta-nos da tentativa mundana de sonhar sem Ti, liberta-nos da tentativa de amar qualquer coisa que não seja o Teu amor. Senhor, nos perdoa, perdoa a Tua igreja, porque a Tua igreja, Senhor, muitas vezes se reúne como a mesa dos traidores, aqueles que estão aqui tentando segurar um pouco. Eu quero escolher um pouco, existem algumas escolhas que eu quero fazer, existem algumas datas que eu tenho para mim, eu quero tempo para mim, eu quero um pouco de tempo para mim, eu não tenho tempo para mim. Senhor, eu não entendo isso, porque o Senhor nunca fez isso. Tudo que o Senhor tinha deu, derramou até o último sangue, e a igreja ainda assim retém sangue para si mesmo. Senhor, tem misericórdia, porque muitas e muitas vezes palavras como essa, Senhor, doem no coração, mas não chegam às mãos. Senhor, muitas vezes palavras como essa incomodam, mas não dobram. Então que nessa manhã, Senhor, pessoas estejam se sentindo tão incomodadas, tão indesejáveis de estar aqui, estão pensando, por que eu vim? Por que eu tinha de ouvir isso? O que mais eu tenho feito, Senhor? Muitas vezes são os tempos e as estações que nós criamos para nós mesmos, os amores e os romances, os jeitos de pensar, Senhor, os sorrisos que nós gostamos de dar para aquilo que é vão, para aquilo que é fútil, para aquilo que é idiota, enquanto a realidade que mais abala os nossos corações está diante de nós e nós a ignoramos. Senhor, nessa manhã a igreja se dobra, nessa manhã a igreja clama ao Senhor por misericórdia, nessa manhã a igreja clama ao Senhor por transformação, nessa manhã a igreja clama ao Senhor por unidade. 2019 está chegando, não podemos ser como fomos, Senhor, desejamos para nós mesmos. Pai, não afaste de nós a Tua presença santa, Senhor. Que as lágrimas que estão sendo derramadas não sejam apenas contrição de coração, mas um espírito quebrantado, um espírito dizendo, Paizinho, venha, tem misericórdia de mim, e misericórdia desse jeito personal de viver a vida, uma vida, Senhor, com menos sofrimento possível, uma vida, Senhor, com menos abnegação possível, uma vida, Senhor, onde nós orquestramos os relacionamentos que queremos ter. Aquela pessoa eu quero perto, essa eu quero longe, aquela pessoa eu quero amar, essa eu não quero tanto, quero que minha vida seja assim. Ah, Senhor, como isso fecha o coração dos missionários, como isso engana a juventude missionária que está aqui, Senhor, como isso engana, Senhor,
Muitos de nós fazendo a obra de Deus e achamos que estamos fazendo até mais do que outros, Senhor, quando na verdade estamos planejando para nós mesmos o ministério como gostaríamos que fosse. Senhor, esmaga-nos, transforma-nos, acaba com a nossa tentativa de controlar o nosso próprio mundo. Que nessa manhã a Igreja de Cristo se submeta à doce e soberana vontade de Deus. E que enquanto igreja busque unidade, enquanto igreja, Senhor, tenha na igreja sua maior alegria nessa terra, porque essa foi a alegria de Jesus, Senhor. O Senhor disse que para os discípulos, o Senhor disse: vocês estão chorando, mas um dia vai ter muita gente alegre porque eu vou fazer isso. Senhor, estamos aqui, talvez muitos de nós passando penas duras também, enfrentando desafios, Senhor, mas muitos se alegrarão, Senhor, porque o Senhor nos ensinou que a vida cristã é uma vida de sacrifício, é uma vida sacrificial, é uma vida que não pertence àquele que acha que é o dono da própria vida, Senhor. Nos ajude essa manhã a reconsiderar toda a nossa não entrega, e que o nome de Jesus valha muito, que a igreja valha muito para nós essa manhã, e que nós possamos nos olhar nos teus olhos e falar: Senhor, obrigado por pertencer à igreja, obrigado, Senhor, pelo sangue de Cristo, obrigado pela unidade, Senhor, obrigado pelo perdão, obrigado pelo perdão, em nome de Jesus. Fale com Deus nesse momento. Não perca essa chance. Pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a